Iniciando uma nova série de vídeos, eu me apresento aqui agora não como historiador, não como filósofo, mas, como eu mesmo me apresento nos vídeos, como um professor. Professor que conhece a realidade hoje vivida nas escolas da rede pública de ensino do Brasil e mais, que conhece dados, que conhece a vida diária, o cotidiano, o lado prático da vida de professor, de educador, junto com as comunidades, junto com as secretarias de Estado, junto com a administração pública, junto com os jovens, com os adolescentes, com as crianças e com os demais colegas professores, sindicatos, ou seja, a educação é um tema complexo, é um tema polêmico e, antes de mais nada, é a única via, de fato, concreta, para que o Brasil atual, comece a deixar a incômoda situação de país em desenvolvimento, que nada mais significa, em termos práticos, do que um país na sua realidade pobre, mas que tem potencial para se tornar um país muito mais desenvolvido, muito mais progressista, e não é o que ocorre. Não é o que ocorre porque a realidade da educação brasileira é a que se mostra presente hoje em dia, com altos índices de repetência, com altos índices de evasão escolar, além do mais, com altos índices de violência dentro das escolas, entre alunos e professores, entre alunos e funcionários. Há também a questão do analfabetismo funcional, ou seja, o aluno ele é capaz apenas de escrever o próprio nome ou poucas palavras, e quando faz a leitura dificilmente ele compreende o que lê, e aquilo é uma coisa muito estranha. Um aluno que não tem uma riqueza de vocabulário, uma riqueza de conceitos, é um aluno que, se não é analfabeto por completo, acaba sendo um analfabeto funcional, ou seja, um jovem que não tem as condições mínimas de compreensão do que o cerca, né? O que, de alguma forma, agrava a situação social do país e condena esse jovem a uma falta de perspectiva na sua vida profissional, na sua vida futura, reforçando o estado de concentração de riqueza e de miséria que persiste no nosso país. Bom, para início de conversa, aí voltando a falar o historiador, esse primeiro vídeo mostra para vocês o seguinte: a história da educação no Brasil. A história da educação no Brasil, ela se inicia lá no período colonial. E no período colonial, essa educação se fez mediante a intervenção dos padres jesuítas, que de alguma forma buscavam catequizar os indígenas, as populações indígenas do Brasil, ensinando-lhes principalmente a língua portuguesa e, mais do que tudo, a crença no cristianismo. No século XIX, com o Brasil praticamente independente, né, o Brasil imperial, né, há a construção de colégios, como por exemplo o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, colégio muito tradicional que persiste ainda lá na cidade do Rio, funciona plenamente, e também já há no país, em pleno século XIX, algumas universidades, alguns institutos científicos, como por exemplo
o IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Então, nós temos essas escolas, né? Essas entidades de ensino, vamos assim colocar. Mas não podemos nos esquecer que o acesso à educação no Brasil imperial não é uma educação universalista, não é uma educação inclusiva, não é uma educação para todos. Não, a educação é uma coisa que tem uma relação com a concentração de riqueza do país, com a divisão de classes sociais do país, e a educação acaba se tornando um objeto de luxo para uma minoria, para os filhos dos ricos, que muitas vezes vão buscar, depois de uma educação básica, se é que eu posso falar assim, as universidades europeias. Bom, então, outro elemento que reforça isso é a situação social do Brasil. No século XIX, o Brasil ainda é uma sociedade visivelmente agrária, onde a população brasileira se concentra nas áreas rurais. E essa população das áreas rurais é, em suma, analfabeta. Poucos são os homens e mulheres e crianças que possuem o letramento, e começa aí, ao mesmo tempo, uma coisa óbvia em termos de educação, de política educacional no Brasil, mas também se inicia aí o calcanhar de Aquiles da educação brasileira. Ou seja, sendo mais claro, como a população brasileira se concentra nas áreas rurais, desde o século XIX, desde a época colonial, e já no século XIX para o XX, nós temos uma população analfabeta e uma pequena minoria de pessoas tendo acesso à educação. Bom, a partir disso, já entrando no século XX, governos atrás de governos vão começar a entender a política educacional como uma política universalista. Ou seja, o Brasil teria que assumir a questão do letramento, da alfabetização como bandeira educacional. Então, no século XX, a educação brasileira, as políticas educacionais do Brasil vão se voltar para a alfabetização dos brasileiros. E isso vai acompanhar o ritmo também de uma mudança histórica no país, que é a progressiva, mais intensa e contínua transformação da sociedade brasileira em termos econômicos e sociais. Ou seja, com a industrialização crescente no Brasil na segunda metade do século XX e com a crescente urbanização do Brasil na segunda metade do século XX, vai se exigir do brasileiro uma formação mais completa, uma formação que possibilite a inserção dele nesse novo mercado de trabalho, nesse novo país urbano que ali surgia. Então, era antes de tudo necessário alfabetizar os brasileiros e universalizar a educação básica. Isso é positivo, óbvio, claro e evidente. Porém, isso vai se arraigar na política educacional brasileira até hoje. E muitas das nossas problemáticas atuais, que se refere à inclusão e à inclusão sem qualidade de ensino, se reflete nesse ponto da história de nossa educação. E eu continuo num próximo vídeo sobre educação no Brasil. Control.